Olá, queridos irmãos, amigos, simpatizantes da doutrina espírita. Eu sou Luiz Alberto Silva dos Santos, moro em Guaíba, sou colaborador do Centro Espírita Paladinos de Jesus. E aqui estamos nesta noite para atender a convocação do Centro Espírita Luz no Caminho, da cidade de Rio Grande. Temos a oportunidade e a responsabilidade de estudarmos juntos a doutrina espírita e refletirmos em torno de temas relacionados a este momento que vivemos, à luz do Espiritismo. Que Jesus abençoe o nosso encontro, possamos estar conectados durante esses minutos através da internet, do Facebook, na página do Centro Espírita Luz no Caminho. Mas, acima de tudo, também possamos estar conectados pelas ondas vibratórias dos benfeitores espirituais que nos amparam, nos acolhem e nos protegem. Neste momento, convido a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. E, sob o amparo da espiritualidade, orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um dia que amanhecemos e estamos já na parte da noite, finalizando mais essa jornada diária. Obrigado pela saúde, pelo pão de cada dia, obrigado pela família, obrigado pela doutrina espírita, obrigado por este momento em que aqui estamos conectados, que possamos ser envolvidos pela espiritualidade e receber as bênçãos do alto, a fim de que a nossa inteligência e o nosso coração possam estar abertos e flexíveis para assimilar os ensinamentos desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade, e dos benfeitores espirituais dessa casa abençoada, Luz no Caminho de Rio Grande, damos por aberto a palestra, o estudo da noite de hoje. Muita paz a todos, que assim seja. Pois bem, meus irmãos, cá estamos, mais uma vez então, conectados com os amigos queridos da cidade de Rio Grande, de Guaíba e de todos os lugares onde alguém possa estar nos assistindo. Que todos possam também emitir as suas melhores vibrações de amor, de carinho, para que possamos conduzir um trabalho positivo, um trabalho que possa elevar a nossa motivação para viver melhor e ser mais feliz. Na noite de hoje, então, nós, juntamente com a nossa irmã Adriana, que é quem nos contatou, definimos o tema e o título da nossa fala, da nossa exposição. E ficou mais ou menos assim: o dever de auxiliar sem o direito de interferir. Esse é um tema instigante, muito interessante e que nos coloca para pensar. Como assim? Dever de auxiliar. Isso é positivo. Isso é diretamente compreensível. Sim, temos o dever de auxiliar dentro da família, na nossa comunidade, na sociedade, na nossa igreja, com as pessoas que nos cercam e as pessoas que cruzam os nossos caminhos. Mas esta questão de não termos o direito de interferir na vida dos outros já é uma parte mais delicada e mais complexa. Daí a importância de explorarmos bem esse tema para que possamos analisar como estamos nos portando diante dos desafios existenciais do mundo, no mundo e na nossa caminhada rumo à nossa evolução. Tenho dito nas minhas palestras, nas minhas lives, nas minhas colocações,
que quando falamos em nome da doutrina espírita, é sempre muito importante que a gente possa ancorar a nossa fala, o nosso tema, em algum ponto doutrinário, de preferência das obras básicas. E hoje eu peguei como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no capítulo 16, item 6, que tem como título Parábola dos Talentos. Então vamos resgatar a narrativa de Mateus, que foi o evangelista que anotou esses ensinamentos de Jesus. Sempre interessante lembrar, e também como esclarecimento, instrução, que nós temos 4 evangelhos, que são os considerados para as referências da grande maior parte da cristandade. E nós, espíritas, seguimos também este referencial dos 4 evangelhos, ou dos 4 evangelistas: João, Mateus, Lucas e Marcos. E aí destacando que 2 deles foram contemporâneos e discípulos de Jesus. E os outros 2 nem conheceram Jesus. Então aqueles que estiveram junto nas pegadas do Mestre, na Galiléia, na Judéia, naquela região, foram João e Mateus. Entretanto, Marcos e Lucas não tiveram contato com Jesus. Então esse que anotou essa fala de Jesus e registrou no Novo Testamento, ou pelo menos deu o texto para que fosse inserido no Novo Testamento, uma das partes da Bíblia, conviveu com Jesus, Mateus. Então, com as minhas próprias palavras, eu vou resgatar essa parábola que Jesus contou e que Mateus anotou. Diz assim, um homem que tinha muitos bens, muitas riquezas, ele tinha que viajar e ficar uns dias fora do seu domicílio, como se fosse seu castelo, seu reino, seu palácio. E ele tinha alguns bens, né, de reserva, em termos de dinheiro, em termos de patrimônio. E ele era um grande investidor dos seus recursos econômicos. Então, para não deixar o seu dinheiro parado, ele resolveu colocar na mão de 3 pessoas, de 3 homens, amigos, conhecidos, pessoas que ele colocaria esse dinheiro para ser cuidado por esses homens. E o que é interessante que narra a parábola é que este homem, ele tinha exatamente 5 mais 2 mais 1. Ele tinha 8 talentos, ele tinha. E desses 8 talentos, ele dividiu entre 3 pessoas. E ele dividiu de acordo com a capacidade de cada uma das pessoas. Então, aquele que ele sabia que era um bom investidor, ele colocou 5 talentos na mão e disse, cuida para mim. Naquele que ele sabia que era um investidor de uma qualidade mediana, ele colocou 2 talentos e disse, cuida para mim enquanto eu vou viajar. E para aquele que tinha uma capacitação como investidor mais tímida, mais simples, ele colocou na mão apenas um talento e disse para ele, cuida que eu vou viajar. E o homem viajou por um período. E quando ele retornou da viagem, ele convocou os 3 investidores, os 3 cuidadores dos seus recursos para prestarem contas para ele. Então chegou o primeiro e disse, Senhor, eu sei que tu cuida muito bem dos teus recursos. Então eu providenciei em aplicar os teus recursos e tu me deu 5, estão aqui mais 5, portanto 10 talentos. Ou 10 moedas, poderíamos considerar assim para ilustrar melhor.
E o Senhor ficou muito contente e elogiou esse servo como sendo muito fiel e previdente. Então, ele acabou dando... Fecha a porta aqui. Desculpa a interrupção, mas eu precisava fechar uma porta aqui. Ele acabou pegando os 10 talentos e dando todos eles nas mãos desse homem, para que ele continuasse investindo cada vez mais os recursos desse senhor. Logo em seguida chegou o segundo servo e disse: Senhor, como eu sei que tu é previdente e muito organizado, eu peguei os teus 2 talentos, investi e consegui duplicar. Portanto, dos 2 que tu me deu, estão aqui os 4. Então o servo disse, ou melhor, o Senhor disse: servo bom e fiel, realmente tu é confiável. Toma aqui esses 4 talentos, pode ficar contigo e procura investir cada vez mais. E por último chegou o terceiro servo, a quem o Senhor tinha dado apenas 1 talento. E o servo disse: meu senhor, eu sei o quanto tu é previdente e organizado. E eu fiquei com medo de investir o único talento que tu me deu e perder tudo. E depois acabar eu te desagradando. Então o Senhor, muito irado, indignado, disse: servo mau e incompetente. Eu te dei 1 talento e tu, ao invés de investir com coragem, com trabalho e dedicação, tu acabou enterrando, porque esse servo acabou enterrando num buraco essa moeda para ninguém roubar e não correr risco dele perder a moeda. Então agora, esse único talento que tu não multiplicou, tu me dá aqui. E agora tu vai ficar sem nada. E ainda vai sofrer ainda um castigo, ainda uma punição. Então, o servo se retirou para cumprir a punição. E esta parábola, ela nos coloca para refletir. Num primeiro momento, as pessoas não conseguem entender essa parábola. Porque a mensagem final diz assim, ó: aquele que tem, mais ainda lhe será acrescentado. E aquele que não tem e tem pouco, mesmo o pouco que tem, lhe será tirado. E isso parece um contrassenso, ainda mais partindo de Jesus. Porque a gente, num pensamento lógico e numa visão objetiva, vamos pensar assim: poxa vida, aquele que não tem que precisa mais. E aquele que já tem não precisa. E como é que essa coisa parece que está invertida? Bom, primeira coisa, levar em consideração que a mensagem de Jesus, ela sempre visava fazer as pessoas refletir, educar, avaliar a situação e tirar o fundo daquela mensagem e não a superfície. Tem que ter cuidado para não se apegar na letra fria, mas pegar o significado que está atrás da letra. Então, se foi Jesus que falou, pode ter certeza que tem um significado muito maior e mais profundo do que possa aparentar. Esse é um ponto. E o outro ponto que as pessoas não se dão conta muitas vezes é que o título dessa passagem já define o significado desta história. Qual é o título? Parábola. O que é parábola? É uma metáfora, uma simbologia, uma forma de contar uma história para que se tire dela um significado mais profundo do que a história em si mesma. Então é uma parábola. Bom, quando é uma parábola, quando no Novo Testamento a narrativa dos evangelistas traz uma fala de Jesus como parábola, a primeira interpretação e leitura que a gente precisa fazer é que aquilo não aconteceu. Aquilo é uma simbologia. Porque em algum momento Jesus queria dar como funciona o reino dos céus, como funciona as oportunidades que a vida
nos proporciona. Porque no reino dos céus tem um Senhor, Deus nosso Pai, que nos coloca no mundo. Então, fazendo um pouquinho a inversão da parábola, é nós que vamos viajar. O Senhor fica no seu reinado, que é o reino dos céus. E nós viemos para o mundo. Mas o Papai do Céu coloca em nossas mãos os talentos que são dele e ele nos empresta para que a gente possa investir os nossos talentos no mundo, os nossos recursos. Eu, por exemplo, eu tenho um talento que foi colocado nas minhas mãos. Que talento é esse? A capacidade, a facilidade de me expressar, de falar, de fazer palestra, de fazer preleções, de dar treinamento, instrução, seja no quartel, seja na empresa, seja na igreja, na casa espírita. Eu tenho essa facilidade, que muito é do meu desenvolvimento ao longo das minhas reencarnações, mas que não deixa de ser uma oportunidade, de uma ferramenta, de um talento que Deus colocou em minhas mãos para que eu pudesse multiplicar esses talentos no mundo em benefício da humanidade, da sociedade, da comunidade, da minha família, de mim mesmo. Eu preciso multiplicar. E nesse momento é exatamente isso que eu estou fazendo. Estou pegando os ensinamentos de Jesus e multiplicando através de um talento que eu tenho, que é o talento da fala. Não num talento, num significado artístico, mas num significado de facilidade que eu tenho para isso. Que é da minha natureza, que eu já nasci com essa facilidade. E a prática, o treinamento e cursos que eu fiz, isso se ampliou a capacidade que eu tenho de transmitir a mensagem. Ora, mas tem vários talentos da arte, da música, da engenharia, da mediunidade. Tem vários talentos que representam ferramentas, recursos colocados em nossas mãos para serem multiplicados em benefício da humanidade, do progresso, da família, das pessoas que nos cercam. Parábola, portanto, é uma história que não é real, mas que traz um significado. Então não vamos nos apegar que Jesus pegou e deu mais para quem já tinha e tirou de quem não tinha. É uma mensagem, é um significado. Ok, nós temos a base, temos a referência doutrinária que nós buscamos como inspiração para desenvolver a temática da noite de hoje. Como é essa coisa de auxiliar sem interferir? É inadmissível que a gente veja uma necessidade de uma pessoa, de um grupo, de uma comunidade que cruze o nosso caminho ou que faça parte da nossa vida, da nossa história, e a gente perceba aquela necessidade e cruze os braços com indiferença. É inadmissível, inadmissível. Eu observo, eu sou uma pessoa que de muito tempo, mais de 30 anos, eu tenho um hábito, Isso está incrustado em mim, não sei se nasceu comigo, mas eu consigo contar no mínimo 30 anos, porque faz 38 anos que eu entrei na brigada, e eu era soldado da brigada e eu já fazia isso, fardado no centro de Porto Alegre. Eu gosto de dar esmola, é da minha natureza. Eu faço questão de dar esmola. A gavetinha do meu carro de guardar moedas e coisa e tal, tem sempre dinheiro ali, notas de R$2 e moeda de R$1 para dar na sinaleira. Isso é um hábito meu. Então, eu percebo assim, às vezes, estou caminhando no centro de Guaíba, Porto Alegre faz muito tempo que eu não caminho a pé. Mas em Guaíba, às vezes, eu circulo no centro de Guaíba, na São José, que é a rua principal da nossa cidade. Eu percebo, às vezes, que a pessoa vem no meio da multidão e vem caminhando com esse tal e me enxerga e vem direto em mim. Sabe aquela coisa que diz assim, aquele ditado? Diz assim, ó, vê se me erra. As pessoas não me erram, elas me acertam. E o que eu penso disso? Eu penso que essas pessoas são encaminhadas para mim. Porque talvez elas levaram 10, 20, 30 nãos. Elas já levaram. E aí eu sou o 30º. E aquilo foi encaminhado para mim. Ai, moço, ai, fulano, ai, senhor, o coisa tal. Eu digo, tá, caiu no meu colo, é para mim. A vida coloca no nosso caminho, no nosso colo, nas nossas mãos, a oportunidade de auxiliar, de servir. Então, auxiliar é um dever. É um dever.
Não podemos passar pelo mundo em brancas nuvens. Ok, esse é um ponto. Agora, eu não posso pegar aquela pessoa que me ataca na rua, na sinaleira, botar dentro do meu carro ou enfiar no braço e levar para casa. Não tem como fazer isso. É incompatível com a minha realidade, é incompatível com o mundo que vivemos e é incompatível com a necessidade que cada um tem de passar pelos seus desafios existenciais. A minha profissão última, que eu já estou exercendo há 4 anos, é psicólogo. Trabalho no consultório, psicologia clínica. Diariamente eu atendo muitas pessoas com problemas diversos que me cortam o coração. E eu já chorei no consultório. Agora, a sessão de psicoterapia dura 45 minutos. Quando termina a sessão, a pessoa vai embora com a história dela, com a realidade dela, com o sofrimento dela, com as lágrimas dela, com as dores dela. E eu me organizo e abro a porta para o próximo paciente entrar. E eu não perco o sono de noite pensando nos meus pacientes, por mais que eu tenha amor por eles. Eu lembro sempre deles, mando uma mensagem diariamente para eles, mas eu não perco o sono pensando neles, senão eu adoeceria. E o problema deles é deles e eles têm que passar. Então esse é o grande desafio da gente conseguir auxiliar sem interferir, sem pegar para si mesmo o problema. Há exceções na humanidade, há exceções, tipo Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco, que era Cândido, Amor, Xavier, tem exceções. E por que tem essas exceções e eu falo disso? Porque a Madre Teresa de Calcutá, ela era questionada assim, mas irmã, será que você não se envolve demais? E ela dizia assim, se não se envolver não é amor. E perguntavam para ela, mas a senhora usa máscara e se protege para não ser contaminada pela lepra? E ela dizia assim, meu filho, se não contaminar, não é amor. É exceção da humanidade. Falta milênios para me aproximar de um ser de luz deste. Então a gente também tem que conhecer a nossa limitação, o nosso nível espiritual, social, afetivo, moral, enfim, para ter uma noção do quanto a gente consegue, até onde a gente consegue, o que cabe na nossa realidade, o que é possível a gente fazer sem se afetar, sem se prejudicar. Mas a indiferença, a frieza é um extremo. E botar a pessoa no colo ou nas costas e assumir a cruz dela é outro extremo. E Buda, o iluminado da Índia, indicava o caminho do meio, nem muito ao céu, nem muito à terra, nem muito ao mar, nem muito à praia. É o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então vamos refletir sobre algumas experiências, algumas possibilidades de nossas vidas. Primeiro, essa parábola ela ensina assim, a cada um será dado conforme as suas obras. A cada um será distribuído segundo os seus esforços, o seu trabalho. A cada um será oferecido conforme o seu próprio merecimento. Então temos que ter esse discernimento também. Então por que eu consegui, e cada um que está nos assistindo agora conseguiu o que tem, e alcançou o nível que é pelo seu esforço? Tem exceções, mas a grande maioria conseguiu pelo seu esforço, pela sua batalha, por levantar de madrugada. As pessoas invejam. Fulano, Beltrano e Ciclano só se dá bem, tem sorte. Você sabe que hora ele acorda, que hora ele deita? Você sabe quando é que ele começou? Eu vou fazer 60 anos. Sabe há quantos anos eu trabalho? Só há 49 anos eu trabalho. Só há 49. Eu nunca parei. Comecei aos 11 e vou fazer 60. Então a gente também tem que ter esse discernimento do quanto a gente é merecedor das coisas que a gente conseguiu e do nível que a gente alcançou. Porém, muito cuidado.
Para não dizer assim, ó, eu não ajudo ninguém, porque nunca ninguém me ajudou. Tudo que eu consegui sozinho. Não é verdade. Bota a mão na consciência. Não é verdade. Ninguém consegue nada sozinho. Se tem uma palavra que deve fazer parte do nosso vocabulário, a palavra é gratidão. Tem muitas pessoas que já desencarnaram e que me pegaram pela mão e me levaram até a porta da oportunidade. E até hoje eu me beneficio da oportunidade que aquela pessoa me conduziu. Bom, o resto eu caminhei sozinho. Mas quem é que me levou na porta de entrada? Até hoje na minha prece eu digo, obrigado, Senhor, que essa prece alcance fulano, beltrano, ciclano, aonde ele se encontrar. Gratidão. Temos que ter o cuidado também para não pensar que nós somos mais merecedores do que os outros. Ah, fulano não estudou, ciclano não se esforçou. Eu sou inteligente. Ah, eu me esforcei, por isso eu consegui muito cuidado. Não é bem assim. Em grande parte, as pessoas que chegaram no sucesso, na plenitude dos seus objetivos, elas se esforçaram de uma maneira diferenciada. É verdade. Mas eu conheço muitos colegas de estudo, de faculdade, de ensino médio, de história de vida, que se esforçaram tanto quanto eu e não chegaram onde eu cheguei. Eu conheço uns quantos. E o que isso quer dizer? Que além do meu esforço que eles também tiveram, o Papai do Céu espera algo de mim. Por que eu cheguei? Por que eu cheguei? Pode ter um investimento espiritual. Um benfeitor espiritual que me assoprou a questão correta, que me mandou para o entrevistador certo, que me admitiu, que me aprovou, que me selecionou, que me escolheu. São coisas que a gente não vê, que está por trás dos bastidores da espiritualidade. E a gente às vezes pensa que é o máximo, que é melhor que os outros. Não é bem assim. Se eu cheguei, eu preciso corresponder à expectativa daqueles que apostaram em mim, encarnados e desencarnados. A quem mais for dado, mais será esperado. Como é que eu posso esperar que os outros deem tanto quanto eu, se eles não recebem tanto quanto eu? Se eu recebo mais, eu tenho a responsabilidade de dar mais, em todos os sentidos. Família, vamos explorar um pouquinho esse tema dentro da família. Educação e proteção dos filhos. Presta atenção que isso pega muita gente. Educação e proteção dos filhos. Os nossos filhos nascem pequenininho, passam pela gestação, ou são adotados, em tenra idade, frágeis, inexperientes, não sabem caminhar sozinho com as próprias pernas. A gente educa, prepara, ensina e vai encaminhando eles para o mundo. E eles vão se desenvolvendo. E nós temos a responsabilidade de ensinar, proteger, mas prepará-los para o mundo. Porque o lar, a família, meus queridos irmãos, é uma escola, um laboratório. O lar, a família é só treinamento. Não é a vida real, é treinamento. É uma academia. As pessoas se formam ali para ir para o mundo. Bom, depois elas fazem 15 anos, tem que largar aos pouquinhos. Ah, filho meu, só com 18. Tá, mas aí com 18 não vai saber nada da vida, tem que largar aos pouquinhos. Com 12 tu volta às 10, com 15 tu volta às 11, com 17 tu volta a 1 da madrugada, quando fizer 18 pode amanhecer. E assim sucessivamente vai soltando e flexibilizando e liberando na medida que eles vão se desenvolvendo, para poder aprender a caminhar com as próprias pernas. Agora, tem 20 anos, tem 25, tem 30 anos. Por favor, deixa caminhar, deixa andar, deixa pegar a estrada. É necessário pegar a estrada. Nós temos, eu e a Eliane, 6 filhos. Tá? Tem 5 que já pegaram a estrada. Tem um com 22 anos em casa, que está treinando para pegar a estrada. Tem 2 filhos fora do país, um na Austrália e outro nos Estados Unidos. 2 moram em Porto Alegre. Um mora em Guaíba, fora de casa, e outro em Guaíba em casa. Estão na estrada, estão povoando o planeta, estão aprendendo, estão ensinando, estão compartilhando. Estão replicando a base do que aprenderam em casa.
consubstanciado com a experiência que pegaram no mundo, na escola, no trabalho, na sociedade, no perigo, nos desafios existenciais. Tem que andar, tem que caminhar. Filhos são navios. Pais são estaleiros. O estaleiro fabrica o navio. Fabrica o navio dentro de um cubículo de água, porém limitado, cercado. Quando o navio está pronto, abre o portão ali e o navio vai para o mar e vai para o alto mar. É preciso navegar. Navegar é preciso. Pais são arco e flecha. O pai é o arco. A mãe é a corda que o pai, a corda que estica. A mãe é o arco e os filhos são flechas. Flechas precisam ser lançadas para o espaço. Pássaros que voam. Pássaros que saem do ninho para voar. Então, muito cuidado para não superproteger os seus filhos. Muito cuidado para não interferir na vida dos filhos. Os filhos crescem, os filhos se desenvolvem, os filhos casam, os filhos têm filhos. E a responsabilidade é deles, cara, para com seus filhos, para com seus cônjuges, para com as suas histórias. Eles precisam andar. Muito cuidado, porque às vezes a gente interfere na vida dos filhos e a gente esquece o quanto nos incomodava quando os nossos pais interferiam em nossas vidas. E se a gente fizesse tudo que os nossos pais queriam, a gente não teria chegado onde chegou. Navegar é preciso. Doa a quem doer. Os filhos são do mundo. Essa frase tem gente que não gosta. Os filhos são do mundo. E o mundo é a escola. E nós não vamos estar sempre aqui para protegê-los. Então, auxilie o seu filho, mas não interfira na vida deles. Solidariedade com irmãos consanguíneos. Nós somos 14 irmãos consanguíneos. 2 desencarnados, somos 12 ainda. Nós nos relacionamos, nós brigamos, nós nos desentendemos, nós fizemos as pazes, nós temos divergência, nós nos ajudamos. Ok? Bom, aí assim, aí tem que ajudar o irmão, mas tem que ter cuidado assim, ele tem a própria realidade dele, ele tem a vida dele. Além dos talentos que ele também recebeu na mão e multiplicou mais ou multiplicou menos, além disso, porque aí cada um tem os seus talentos, a sua história, as suas oportunidades, também tem aquela solidariedade fraterna. Eu não posso olhar o meu irmão que tem mais dificuldades que eu e dizer assim, azar, ele tem a vida dele. Não, eu preciso me sensibilizar com a dificuldade, com a necessidade do meu irmão, necessidades materiais e necessidades espirituais, necessidades psicológicas, necessidades morais, necessidades sociais, econômicas, enfim, diversas necessidades. Ok, mas eu tenho que ter o cuidado para permitir que o meu irmão viva a própria vida dele e aprenda com a vida dele. A cruz. Cada um precisa carregar a sua cruz. Se a cruz do irmão está pesada, diz assim, eu vou carregar para ti até a esquina, para te poder aliviar o ombro aqui. Depois eu devolvo a tua cruz, porque a tua é tua e a minha é minha. Se a gente começar a botar a cruz de todo mundo nos nossos ombros, a gente vai para as cucuias, se arrebenta, não se ajuda e não ajuda mais ninguém. Para poder ajudar fulano, botando ciclano, tem que estar vivo, tem que estar saudável, tem que estar inteiro, tem que estar organizado, estabilizado, sob todos os aspectos. Ajude o seu irmão, mas não interfira na vida dele. Ele tem uma caminhada para fazer e você não tem o direito de interferir a caminhada que ele precisa aprender. Cuidado com os pais idosos e relacionamento dos nossos pais. Isso é outra área que o bicho pega. Às vezes nossos pais têm 30, 40, 50, 60 anos de casados. E como qualquer casal novo, o casal idoso também tem as suas dificuldades no relacionamento conjugal. E nós temos que auxiliar os nossos pais, não há a menor dúvida. O maior sentido da gratidão está no ensinamento de Jesus. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Já está lá no decálogo de Moisés, 3.500 anos atrás, 1.500 anos antes de Jesus. Moisés já trazia nas tábuas da lei, honrar pai e mãe. Gratidão pelo nosso pai e a nossa mãe. Porém, assim como vale para
que a gente permita aos nossos filhos seguir para o mundo, nós também temos que seguir para o mundo. E nós não vamos abandonar os nossos pais, mas precisamos viver as nossas vidas. Então, auxiliar os pais, mas respeitar aquele pedaço que os pais precisam passar e vão passar. E quando a gente vê os pais envelhecerem juntos, com as suas dificuldades, cuidado, para não achar que um não merece o outro, ou que não podem mais ficar junto, ou que um inferniza a vida do outro. Eles têm as suas querelas, as suas questúnculas e as suas dificuldades. Repito, e a gente deve visitá-los, ampará-los, auxiliá-los, amá-los, respeitá-los, mas não interferir na vida deles, até que eles chegam numa condição que não conseguem mais dar conta da sua autonomia psicológica, neurológica, psíquica, orgânica, mental, biológica, social, econômica, ok. Bom, então esse auxílio, esse amparo, essa proteção tem que aumentar, porque eles vão perdendo aos poucos também a sua autonomia. Cuidado, no entanto, para não desrespeitar a vida deles, o jeito deles, o relacionamento deles, para que eles possam cumprir o seu papel no mundo também como casal, como idosos. Abandoná-los jamais. Auxiliá-los. Na medida que eles têm mais autonomia, interfere menos. Na medida que eles percam autonomia, vai avançando nessa... eu vou corrigir. Interferir nunca, nem na vida dos pais. Essa palavra é pesada, essa palavra. Interferir é quando tem uma blitz e o cara não quer passar e o policial faz assim, interfere, para que eu vou fiscalizar. Então interferir é sinônimo de se meter, de se atravessar. Agora, o que a gente pode e deve fazer é intervir. E aí é da minha área, de novo, da psicologia. A gente não faz interferência na vida do paciente, mas a gente faz intervenção, no sentido de auxiliar e orientar. Olha, eu acho que esse caminho, o que tu acha desse caminho? Dar sugestões, mostrar para a pessoa o problema que ela trouxe de uma outra forma, e assim vale para as nossas relações intrafamiliares. Por último, para encaminhar o encerramento da nossa fala, a caridade moral, a caridade material com os nossos assistidos em qualquer segmento, seja na casa espírita, seja na via pública, seja nos projetos sociais. Temos o dever de auxiliar, mas as pessoas precisam se ajudarem, as pessoas precisam fazer a sua parte, as pessoas precisam fazer o mínimo para sair dessa condição de dependência, de necessidade. Sob pena da gente colocar na mão e na boca das pessoas a comida, o agasalho, a dificuldade, por anos a fios. Na primeira geração, na segunda geração, na terceira geração. Eu que estou nessa caminhada há mais de 30 anos, eu percebo pessoas que estamos ajudando hoje com filhos, nos braços, que a gente já auxiliava os seus avós, alguns até já desencarnaram. Está errado, não é questão de errado ou certo, mas toda vez que a gente auxiliar uma pessoa, tem que fazer o máximo de esforço para puxá-la para cima, para fazer avançar, para se esforçar para sair daquela condição de miséria e conquistar a sua dignidade humana, social, espiritual, moral, a fim de que ela possa crescer e se desenvolver. Então são reflexões, meus queridos irmãos, que nós oferecemos na noite de hoje para que a gente possa pensar a partir da parábola dos talentos. A gente auxiliar as pessoas a investir os seus talentos, a aplicar os seus recursos que a vida lhe deu, seja no trabalho pesado, seja no trabalho mais humilde, mais simples, seja na faculdade, seja num curso técnico, seja qual for a capacidade de cada um. Porque a parábola dos talentos, Jesus dá, o Senhor dá os recursos de acordo com a capacidade de cada um. Bom, numa obra tem o servente de pedreiro, tem o técnico, tem o engenheiro, tem todos os níveis. Todos são importantes.
e a cada um segundo o seu merecimento e o seu esforço, e a cada um conforme a responsabilidade do seu nível, do seu cargo. Estamos encaminhando o encerramento das nossas reflexões na noite de hoje. Mas ainda vou tomar de vocês uns minutinhos para contar duas histórias, porque é necessário que sejam duas. Por quê? Como nós somos imperfeitos, a gente ainda tem muitas dificuldades para encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então é muito possível e até provável que todos nós estejamos mais para um lado de carregar as pessoas nas costas, ou mais para um lado de ser indiferente com a história de cada um. Então eu preciso contar duas histórias, porque se a gente escapa de uma, a gente cai na outra, para a gente poder refletir nessa questão de auxiliar sem interferir. Primeiro grupo é aqueles dos indiferentes. Conta-se que um rato morava numa casa da fazenda. E a mulher foi na cidade buscar mantimentos. Quando ela chegou, colocou sobre a mesa as compras. E o rato, de canto da cozinha, observava se tinha alguma coisa boa para ele naquelas compras que a mulher fez. Então, o rato observou que, além das guloseimas que interessavam a ele, a mulher tirou da sacola uma ratoeira. E o rato, apavorado, foi falar com a galinha e disse: Dona Galinha, a dona da casa comprou uma ratoeira e eu estou com a minha vida em risco, me ajuda. E a galinha disse assim: Rato, vai me desculpar, mas isso não tem nada a ver comigo. Ratoeira não são para galinhas. Então o rato, preocupado, já que a galinha disse assim, eu não estou nem aí, o rato foi atrás do porco e disse: Seu porco, me ajuda porque a dona da casa comprou uma ratoeira e eu acho que eu estou com a minha cabeça a prêmio. E o porco disse: Não é problema meu, rato. Vai te queixar para outro. E o rato foi se queixar para a vaca e disse: Vaca, a dona da casa comprou uma ratoeira e tu pode me ajudar? E a vaca disse: Rato, o que ratoeira tem a ver com vaca? Tô fora, não quero me incomodar com essa mulher estressada. Então, à noite, o rato, apavorado, ficou se cuidando da ratoeira. A mulher armou a ratoeira e foi dormir. De madrugada, a mulher levantou para ir ao banheiro e, meio no escuro, ela passou pela ratoeira e não lembrava mais da ratoeira. Acontece que por ali passava uma cobra cascavel, que é venenosa. Ficou presa pelo rabo na ratoeira. A ratoeira, que era para o rato, pegou uma cobra. E essa cobra picou a mulher. E a mulher ficou muito mal e teve que ser encaminhada para o hospital. Apesar de receber o soro antiofídico, ela ficou muito fragilizada. Então o médico disse assim: você tem que comer uma canja de galinha, que é leve, no início do tratamento. E a mulher, por uma semana, comeu canja de galinha, daquela galinha que não quis ajudar o rato. Aquela galinha morreu e virou canja para ajudar no tratamento da mulher. A mulher voltou no médico e ele disse assim para ela: a sua infecção agravou, tem que comer uma carne mais forte, carne de porco. A mulher foi para casa e mandou matar o porco. Aquele porco que não ajudou o rato morreu. Virou toicinho e virou um torresmo lá para fortalecer a saúde da mulher. Não é que a coisa agravou e a mulher acabou morrendo? Ela tinha muitos parentes e muitos amigos. E todos vieram para o velório. E depois do velório, todos tinham muita fome. Então mataram a vaca, aquela mesma vaca que não quis ajudar o rato. Todos morreram. A galinha, o porco e a vaca, que não quiseram ajudar o rato. Muito cuidado, que quando a gente vira as costas para uma pessoa que está em dificuldade, a coisa lá na frente pode complicar e depois acaba todo mundo se envolvendo na marra com aquela situação que muitas vezes é familiar e de responsabilidade compartilhada de todos. Vamos para a segunda história para encerrar. Para aqueles que carregam as pessoas nas costas e assumem, além da sua conta, aquilo que não é da sua alçada, ou seja, aqueles que interferem na vida dos outros. Conta-se que numa outra fazenda perto dali,
Um cavalo ficou doente. Chamaram o veterinário. Então o veterinário olhou o bicho e viu que ele estava com a pata muito machucada, provavelmente fraturada. Então depois que ele olhou o cavalo no campo, ele veio até a cozinha do fazendeiro e, compartilhando no chimarrão, começou a conversar com o fazendeiro sobre a situação do cavalo. Nisso, um porco caminhava na volta da cozinha, pelo lado de fora, e ficou atento na conversa do veterinário com o dono da fazenda. Então o veterinário disse assim para o fazendeiro: aquele cavalo que o senhor gosta muito, ele está com a pata comprometida. Hoje é segunda-feira. Até quarta-feira, se ele não reagir, temos que sacrificar o animal. E o fazendeiro disse: que coisa séria. Esse é o melhor cavalo que eu tenho na fazenda. Mas fazer o quê? Vamos observar. O veterinário foi embora e o porco foi falar com o cavalo: olha, meu amigo, tu tem que reagir porque tu anda mal aí na fazenda aí. E o veterinário falou que até quarta-feira, se tu não reagir, vão pelar a tua coruja. Ó, vai ser sacrificado. E o cavalo disse assim: ah, mas eu não posso fazer nada, eu tô com dor no meu pé, o que eu vou fazer? É mais ou menos assim o assistido que não se esforça, só quer ganhar tudo na mão e diz assim, ó: ah, eu não posso fazer nada, eu não consigo, eu não tenho sorte, etc. Terça-feira voltou o veterinário, olhou o cavalo. A coisa estava mais complicada. Então ele falou de novo na cozinha, tomando chimarrão, e o porco só de bituca, ouvindo as conversas dos humanos. O veterinário falou: a coisa agravou. A última noite que a gente vai observar, amanhã vamos sacrificar o animal. Então o porco foi lá e falou: cavalo, é o seguinte, cara, essa noite aí, de qualquer maneira tu tem que reagir. Porque amanhã é quarta-feira e se tu não melhorar aí essa noite, amanhã tu vai ser sacrificado. E o cavalo: ah, o que eu posso fazer? Eu não consigo, eu tentei, mas eu não consigo. Assim são as pessoas preguiçosas. Assim como aquele servo infiel e preguiçoso. Jesus disse: servo infiel e preguiçoso, não investiu meus talentos. Aí, o que o porco fez? Chegou de noite, ele disse assim: cavalo, eu vou te ajudar, vem aqui. Convidou o cavalo, que foi renguendo até a beira do açude. Na luz do luar, o porco mascou umas ervas, pegou o sereno da noite e mais a água do açude e tratou a machucadura do cavalo. Era um porco meio terapêutico. Pasmem, não é que o cavalo amanheceu bom, sem dor e sem mancar. Veio o veterinário na quarta-feira e olhou o cavalo assim, o fazendeiro: aconteceu um milagre. E nisso o porco está escutando de novo, do lado de fora da cozinha, da fazenda. E o veterinário falou: eu não sei o que aconteceu, o bicho não tem dor, a pata não está inchada, não vamos mais precisar sacrificar o animal. E o fazendeiro: mas que coisa maravilhosa, temos que comemorar, vou matar um porco para nós comemorar. Aquele porco que carregou o cavalo nas costas, quase nas costas, acabou morrendo para virar churrasco de comemoração, graças à cura do cavalo, que foi responsabilidade do porco. Que possamos refletir, meus queridos irmãos, sobre as histórias, sobre a parábola e sobre como estamos nos comportando diante daqueles casos e daquelas pessoas que cruzam o nosso caminho ou que fazem parte de nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e, com a prece de encerramento, nós vamos fechando o nosso encontro desta noite, dizendo: eu te agradeço, Senhor, pelo mundo em verde flor que me fizestes, a terra, lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Muito obrigado, Senhor, pela esperança que me acalenta o ser, a glória de servir e o dom de compreender. Eu te agradeço, Senhor, a instrução, a bênção da escola, a palavra humilde que me ajuda ou consola. Muito obrigado, Senhor, pela alvorada, o sol que me sustenta e me acaricia, e a noite que me acalma o pensamento e o pão de cada dia. Eu te agradeço, Senhor, até pela lição do sofrimento, no cadinho de provas em que me exaltas, estendendo minha dor como auxílio divino e esquecendo em silêncio as minhas próprias faltas. Mas, sobretudo, Senhor, eu te agradeço em prece enternecida a doutrina espírita. Foi através dela que eu mudei os rumos da minha vida, por toda parte e para sempre. Bendito seja, Senhor, pela nossa fé, porque a nossa fé é o nosso tesouro de amor.
Que assim seja. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado. Boa noite.